Você já passou por aquela situação? Sabe qual é? Você está numa reunião, talvez numa entrevista de emprego. Você sabe que é o mais preparado ali. Suas ideias são melhores. Sua experiência é mais sólida. Você realmente tem o que é preciso. Mas no final, a oportunidade e o reconhecimento vai para aquela outra pessoa. Aquela pessoa que talvez não soubesse nem metade do que você sabe, mas que falava com mais confiança, se vestia de forma impecável, projetava uma imagem de sucesso tão perfeita que parecia irreal. E você fica ali, com aquele gosto amargo na boca, pensando que o mundo não é justo. E se eu te dissesse que essa sensação não é paranoia sua? Que existe uma regra invisível, uma verdade desconfortável sobre a natureza humana, que se você não dominar, vai continuar perdendo o jogo? Essa regra é o tema central do nosso vídeo de hoje. Jamais se engane. A arte maquiavélica de parecer bom. Por que a imagem supera a realidade? A ideia de que a percepção vale mais que o fato é chocante, eu sei. Mas essa não é uma ideia nova. Há mais de 500 anos, um diplomata e filósofo chamado Nicolau Maquiavel escreveu em sua obra-prima, O Príncipe, o segredo mais polêmico sobre poder e influência. Para os homens, em geral, é mais importante parecer ter certas qualidades do que realmente tê-las. O que a psicologia moderna viria a chamar de efeito halo e viés cognitivo. Maquiavel já havia mapeado como a principal ferramenta de estratégia e liderança. Ele entendeu que nós não reagimos à realidade como ela é, mas sim à imagem que projetamos dela. Isso nos leva a uma questão que pode definir o rumo da sua vida pessoal e profissional. Como usar o poder das aparências de forma inteligente, sem se tornar um farsante? Como aplicar a arte de parecer bom, não para esconder quem você é, mas justamente para conseguir a chance de mostrar sua verdadeira autenticidade e competência? Ao longo deste vídeo, nós vamos desvendar não só a filosofia por trás disso, mas as táticas práticas para que você nunca mais seja a pessoa mais qualificada que ficou para trás. Mas antes de a gente mergulhar fundo nessa estratégia, eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários a sua resposta sincera para esta pergunta. No mundo de hoje, você acha que a embalagem se tornou mais importante que o produto? Comenta aí, que eu quero começar essa discussão com você. Eu sei. Parece até roteiro de filme da sessão da tarde, né? Aquela história que a gente ama ouvir, onde a pessoa com o coração de ouro, a tal da beleza interior, sempre se dá bem no final. Não importa o quão desajeitada seja a sua primeira impressão. A gente se agarra nessa ideia de autenticidade como se fosse um bote salva-vidas num oceano de aparências. Mas, se você e eu formos brutalmente honestos por um segundo, aqui, só entre nós, a gente sabe que no mundo real, o jogo social funciona com regras um pouco diferentes. Essa noção de que a imagem dita o ritmo é uma verdade desconfortável, porque ela expõe uma falha no nosso próprio sistema. Por mais que a gente negue, todos nós temos o péssimo hábito de julgar o livro pela capa. É quase um instinto, uma programação que roda em segundo plano e que influencia quem a gente ouve, em quem a gente confia e, principalmente, a quem a gente dá uma segunda chance. E o mais irônico é que essa não é uma paranoia da nossa era de redes sociais. Nicolau Maquiavel, lá no século XVI, um cara que entendia como poucos a natureza humana, já tinha sacado tudo isso. Ele escreveu com todas as letras que para um líder, para alguém que almeja o poder e a influência, ser bom não é o suficiente. Parecer bom é que é essencial. Essa é a verdadeira arte de parecer bom. Essa afirmação é um soco no estômago da nossa cultura do seja você mesmo. Porque ela sugere que a percepção que os outros têm de nós não é apenas um detalhe. Muitas vezes, meu amigo,
essa percepção é a única realidade que vai contar. Quantas vezes no ambiente profissional ou pessoal, uma grande ideia foi ignorada simplesmente porque o mensageiro não parecia competente o suficiente? É aí que a imagem supera a realidade. O ponto nevrálgico, a ferida que Maquiavel cutuca, é que o poder das aparências não é sobre futilidade, mas sobre uma estratégia de sobrevivência e ascensão. Pense nisso. Estamos constantemente sendo avaliados. Numa entrevista de emprego, num primeiro encontro, numa reunião de negócios. A sua essência maravilhosa não tem tempo de ser decifrada nos primeiros 30 segundos. O que fala mais alto é a sua postura, o seu tom de voz, a forma como você se apresenta. É uma batalha silenciosa, onde o controle estratégico da impressão se torna a sua principal arma. Negar isso não é ser virtuoso, é ser ingênuo. É entrar num campo de batalha de olhos vendados, acreditando que a sua boa intenção será o seu escudo. Mas o que realmente estamos tentando evitar quando nos escondemos atrás da bandeira da autenticidade pura? Talvez o medo de sermos julgados? A questão, portanto, não é se isso é justo ou não. A grande sacada é entender que essa é a regra do jogo e aprender a jogar. A liderança e a inteligência social não nascem de um vácuo de boas qualidades, mas da habilidade de projetar essas qualidades de forma convincente. A competência percebida muitas vezes abre mais portas do que a competência real, escondida sob uma camada de uma apresentação ruim. É uma pílula difícil de engolir, eu admito. Mas encarar essa dinâmica é o primeiro passo para deixar de ser uma vítima da primeira impressão alheia e passar a ser o arquiteto dela. Existe um mecanismo mental, um atalho cerebral que explica por que somos tão suscetíveis a isso. E entender esse mecanismo pode ser a chave para virar o jogo a seu favor. É exatamente aqui que a nossa mente dá um nó. Porque, vamos lá, a vida inteira a gente ouviu a sabedoria tradicional nos dizendo para não ir pela primeira impressão, para buscar a essência, para valorizar o conteúdo. Nossos pais, nossos avós, todos repetiram o mantra de que quem vê cara não vê coração. E a gente quer acreditar nisso. Eu juro que quer. O problema é que a psicologia comportamental moderna chega sem pedir licença, com o pé na porta, e apresenta uma verdade desconfortável sobre a nossa própria natureza humana. Nosso cérebro é incrivelmente preguiçoso. Ele foi projetado para economizar energia, para pegar atalhos sempre que possível. E, para fazer isso, ele se apoia em um sistema de julgamentos rápidos, um verdadeiro arsenal de viés cognitivo que opera no piloto automático, muito antes de a nossa consciência ser convidada para essa conversa. O carro-chefe desses atalhos mentais é um fenômeno que os psicólogos chamam de efeito halo. E olha, o nome é perfeito. Funciona assim. Quando a nossa percepção capta uma característica muito positiva em alguém, digamos, a pessoa é fisicamente atraente, se veste bem ou tem uma comunicação impecável, nosso cérebro, preguiçoso como é, simplesmente assume que todas as outras qualidades dessa pessoa também devem ser fantásticas. Ele cria uma espécie de auréola, um halo de santidade em volta dela. A pessoa passa a ser vista como mais inteligente, mais confiável e até mais bondosa, sem ter feito absolutamente nada para provar isso. É um erro de lógica brutal, um curto-circuito no nosso sistema de julgamento, que nos leva a crer que, se a embalagem é boa, o produto todo deve ser de primeira linha. E o mais louco é que esse processo é quase instantâneo e totalmente inconsciente. Não é uma escolha que a gente faz. É uma armadilha que nosso próprio cérebro arma. A lógica fria de que o que vale é a essência perde a batalha de forma vergonhosa para o impulso primitivo de que o que parece bom é bom. É por isso que o poder das aparências é tão avassalador.
Ele não dialoga com a nossa razão. Ele hackeia nosso sistema operacional mais básico. Entender isso, para mim, é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustador. Revela que o controle estratégico da impressão não é sobre enganar os outros, mas sobre falar a língua que o cérebro deles entende primeiro. É uma forma de inteligência social que se antecipa a esse julgamento automático. Mas aí você pode estar pensando: ok, isso é uma teoria psicológica interessante, mas será que esse tal de efeito Halo realmente tem tanto impacto assim no mundo real? E essa é a pergunta de $1 milhão. O que aconteceria se eu te dissesse que esse pequeno viés cognitivo, essa preguiça cerebral, não só influencia nossas amizades e relacionamentos, mas também define quem consegue as melhores vagas no ambiente profissional? Quem é visto como um líder nato e, pasme, até quanto dinheiro uma pessoa vai ganhar ao longo da vida? A estratégia de Maquiavel de gerenciar a percepção não era apenas filosofia. Era a observação de um padrão que, hoje, a ciência consegue provar com números e estudos chocantes. E se você ainda estava aí, cético, pensando que isso tudo era só uma viagem filosófica ou um conceito abstrato da psicologia, se prepare, porque é agora que a realidade bate na porta com uma força impressionante. Vamos falar do ambiente profissional, o grande palco do nosso jogo social moderno. Um estudo conduzido nada mais, nada menos que pela Universidade de Harvard, um templo do conhecimento, revelou algo que beira o absurdo. Executivos mais altos tendem a ganhar salários significativamente maiores. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A altura, uma característica puramente física, que não tem absolutamente nenhuma conexão lógica com a capacidade de gerir uma empresa, cria, através do efeito Halo, uma auréola de liderança e competência percebida. É um viés cognitivo tão poderoso que coloca um valor monetário em centímetros. Mas não para por aí. Se a altura é algo que não podemos controlar, vamos para algo que está totalmente em nossas mãos: a forma como nos vestimos. Uma outra pesquisa publicada no prestigiado Journal of Applied Psychology foi ainda mais fundo. Eles descobriram que candidatos a emprego que investem em uma aparência mais profissional não são apenas mais propensos a serem contratados, o que já seria esperado, mas também recebem ofertas salariais iniciais mais altas. Pense no peso disso. Antes mesmo de você abrir a boca para demonstrar sua experiência, antes que sua beleza interior ou sua competência real tenham a chance de brilhar, a sua roupa, a sua capa, já negociou parte do seu salário por você. É a prova cabal de que, em muitos momentos cruciais, a imagem supera a realidade. Isso, meu amigo e minha amiga, é a estratégia de Maquiavel em ação, validada por dados e pela ciência do século XXI. É o controle estratégico da impressão, operando em sua forma mais pura e impactante. É a arte de dominar a percepção, para ditar o resultado, antes mesmo que o jogo comece de verdade. Maquiavel não tinha acesso a estudos de Harvard, mas ele era um observador genial da natureza humana. Ele sabia que as pessoas não julgam pelo que você é, mas pelo que você aparenta ser. A sua essência, o seu eu interior. Muitas vezes fica na sala de espera, enquanto a sua aparência já sentou na mesa de reunião e tomou as decisões importantes. É uma verdade desconfortável, mas ignorá-la é se colocar voluntariamente em desvantagem. Então chegamos a um ponto crítico, a uma encruzilhada que define tudo. A essa altura, você deve estar se perguntando: certo, entendi. O mundo é superficial. A solução, então, é virar um ator? Criar um personagem? Um robô bem vestido e sorridente? E esquecer a tal da autenticidade? Essa é a reação mais comum. E é a pergunta mais importante de todas. E se eu te disser que a lição de Maquiavel não é sobre se tornar falso?
E se na verdade for sobre algo muito mais profundo, sobre uma forma elevada de inteligência social e estratégia, que a maioria das pessoas jamais vai entender? Existe uma linha tênue entre a manipulação vazia e o uso inteligente da aparência para um propósito maior. Portanto, a grande virada de chave, o ponto que separa os amadores dos estrategistas no jogo social, quer-se entender que a ideia aqui não é, de forma alguma, defender um mundo de falsidades. O ensinamento sutil de Maquiavel não é um manual para criar um exército de robôs bem vestidos e sorridentes, desprovidos de alma. O ponto central, e o que ele genialmente ensinava, é sobre inteligência social e estratégia. Dominar a arte de parecer bom é, na sua essência mais profunda, compreender como a percepção humana funciona, com todos os seus atalhos, vieses e falhas, e usar esse conhecimento a seu favor, não para enganar, mas para conseguir uma chance justa de mostrar quem você realmente é. A autenticidade sem estratégia pode ser apenas um grito silencioso na multidão. Pense comigo, usando uma analogia simples. Imagine que você é o melhor chefe de cozinha do mundo. Você passa horas na cozinha, selecionando os melhores ingredientes, aprimorando sabores, e cria um prato com um gosto simplesmente divino. No entanto, na hora de servir, você joga a comida de qualquer jeito num prato sujo e amassado. Quantas pessoas você acha que teriam coragem de dar a primeira garfada? Pouquíssimas, certo? O sabor incrível, a sua essência, a sua beleza interior, estaria todo ali, mas seria desperdiçado por uma apresentação ruim. No fim das contas, a sua competência percebida seria zero. Gerenciar o poder das aparências é exatamente isso. É ser o chefe que não apenas cozinha bem, mas que sabe empratar sua obra-prima de um jeito que desperta o desejo. O controle estratégico da impressão, visto por essa ótica, deixa de ser uma manipulação e se torna uma habilidade de comunicação. Não se trata de inventar qualidades que você não possui, mas de escolher conscientemente quais das suas qualidades reais são as mais importantes para iluminar em cada contexto. É entender que a primeira impressão funciona como a capa de um livro ou o trailer de um filme. Se a capa for desinteressante, se o trailer for confuso, não importa o quão genial seja uma história lá dentro. A maioria das pessoas simplesmente não vai se dar ao trabalho de descobrir. É sobre construir uma ponte inteligente e sedutora entre o seu mundo interior e a percepção do mundo exterior. No final do dia, meu amigo, gerenciar sua capa não é sobre enganar os outros, mas sim sobre garantir que eles se interessem o suficiente para querer ler o que está escrito dentro. É uma forma de respeitar a natureza humana, com sua pressa e seus julgamentos automáticos, e ainda assim, encontrar uma maneira de revelar seu verdadeiro valor. Não é sobre abandonar sua autenticidade, mas sobre embalá-la de uma forma que o mundo consiga reconhecer e valorizar. É a diferença entre ter um grande potencial e, de fato, conseguir transformar esse potencial em resultados, em liderança, em impacto. É a estratégia que transforma conteúdo em poder. A grande lição que fica, o ensinamento de Maquiavel que atravessa os séculos, é este. Ignorar o poder das aparências não é um sinal de virtude. É um erro estratégico. Entender que a imagem supera a realidade na maioria dos confrontos sociais não é para te tornar uma pessoa cínica ou falsa, mas sim para te dar as ferramentas da inteligência social. A arte de parecer bom é sobre construir uma ponte para que sua autenticidade e sua competência real possam atravessar o abismo da primeira impressão e serem, de fato, reconhecidas e valorizadas. Lembre-se sempre da nossa analogia. Não adianta ser o melhor prato do mundo se a apresentação impede que as pessoas sintam o desejo de prová-lo. Se este vídeo abriu a sua mente,
Se ele te deu uma nova perspectiva sobre as dinâmicas de poder que regem o ambiente profissional e a vida, deixe o seu like agora, porque isso me mostra que estamos no caminho certo. Para selar o nosso compromisso com o pensamento estratégico, quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Escreva: a percepção é o campo de batalha. Assim, eu sei que você chegou até o final e que está pronto para jogar o jogo social com mais inteligência. Você gostaria de saber mais sobre como aplicar a psicologia e a filosofia dos grandes pensadores para se tornar mais forte e influente? Então, inscreva-se agora no canal Mentalmente Invencível e ative o sininho, porque toda semana nós trazemos conteúdos profundos que vão te dar uma vantagem que a maioria das pessoas nunca terá. E por fim, se você lembrou de alguém ao longo deste vídeo, aquele amigo ou colega genial que vive sendo subestimado, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar entregando a ela a chave que faltava para destravar todo o seu potencial. Obrigado por sua atenção e até a próxima.